Muito bem, está começando o ADCast Timbó, uma voz que edifica, uma fé que transforma. E você que está nos ouvindo aí, seja aqui de Timbó, região, seja muito bem-vindo. E nós estamos iniciando hoje o primeiro episódio oficial do nosso podcast aqui da Assembleia de Deus de Timbó, o ADCast. Sejam todos muito bem-vindos e nós temos certeza que será um momento de crescimento espiritual, de bênção e muitas pessoas, nosso objetivo é esse, vão ser alcançados, né? E eu tenho certeza que você vai ser edificado, a sua família, a sua casa. Nós estamos aqui para abençoar o nosso município, a nossa cidade de Timbó e região. Que Deus abençoe a sua vida, sejam muitos bem-vindos. Nós estamos hoje aqui, vamos apresentar para que todos fiquem conhecendo aí a nossa diretoria, o nosso pastor-presidente, vice-presidente. E com muita alegria, hoje nós estamos aqui com o nosso pastor-presidente, pastor Fabiano Regis, da Assembleia de Deus de Timbó. Paz do Senhor, shalom, pastor. Shalom, muito bom estar aqui com vocês. Vou começar pelo começo, né, Fábio? Chegando aqui nesse estúdio maravilhoso do Misturebas. Eu fiquei pensando, Jonas, Misturebas? Poxa, É diferente. É diferente, né? É diferente. É diferente. Então, aí fiquei imaginando, porque é uma mistura de ideias, uma mistura de pensamentos, e esse negócio é muito legal, né? Quando a gente pode escutar as pessoas, cada um com a sua fé, cada um com a sua crença, e nós estamos um país laico, né, pastor Germano? Então, isso é a liberdade de expressão, é muito legal. Eu quero agradecer a Deus pelo Fábio, que tem esse canal aí que tem impactado a região, né? E não só a região, o Brasil. E ele, com esse coração generoso, acreditou aí mais esse projeto. Louvar a Deus também pela vida do Jonatas Taborda. Para quem não sabe, eles são irmãos. Então, aí, qualquer coisa, eles se acertam depois aí nos bastidores, né? Os dois manos. O Fábio disse que é muito mais bonito que o Jonatas. Deixa pra lá, né? Eu acho que eu concordo ou discordo. É só pra gente se ficar aí daquela descontração. Que eu tô notando, Fábio, que os meus amigos estão meio nervosos ali. Eles estão meio nervosos. Eu tô mais descontraído. Tô aqui, olha aqui, ó, que top essa xícara. Já tô tomando um chá, e geralmente chá de pastor é camomila, né, pastor Germano? Camomila na segunda-feira, para começar bem. Então, que bom estar chegando no seu lar com essa programação. E aqui nós teremos muitos assuntos diversificados. Vamos falar sobre o mal desse século, que é a depressão. Vamos trazer músicos. Nós temos muitos músicos hoje na igreja, por exemplo. Hoje eu tenho uma banda que tem um dos melhores baixistas do Brasil, que é o Reis, tocou com grandes músicos. É um programa muito diversificado, né? Eu sou o pastor Fabiano, estou em Timbó já há mais ou menos um ano, estou me sentindo muito bem aqui. Eu já trabalhei em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, e lá em Pomerode, você com esse cabelo ruim aqui, se você não falar um pouquinho de alemão, você perde o pescoço, viu, pastor Germano? E eu, graças a Deus, me identifiquei muito com essa cultura. Claro que hoje está muito diversificado, né? Essa região. Nossa igreja hoje, nós temos pessoas do Nordeste, pessoas do Norte do Brasil, temos matogrossenses, temos paulistas, temos mineiros, enfim. Esse é o trabalho da Assembleia de Deus. E nós vamos daqui a pouquinho falar um pouquinho mais da Assembleia de Deus aqui em Santa Catarina, que é outra coisa que eu vou comentar com vocês. Com você, Jonathan. Vamos lá, Amém. bola para frente. Bem, está aí, então, tá indo. Está aí o nosso pastor presidente. Então, nós estamos aí também com o nosso vice-presidente aqui do campo de Timbó, Assembleia de Deus, pastor Germano Cardial, né? O primeiro cardeal que você vai conhecer aí ao vivo, né? Júnior, né? Então, seja muito bem-vindo, pastor Germano. Deixar uma saudação aí, já uma palavra de início aí para nossos irmãos, amigos e todos que vão estar nos ouvindo aí no nosso podcast. Shalom, Jonathan, nosso pastor Fabiano, saudar o Fábio também, essa parceria abençoada com o Misturebas. Eu pensei no nome também, né? Misturebas, essa mistura e tudo mais, e a gente vê como é marcante esse momento histórico, eu diria assim, aqueles que a partir de agora vão fazer parte desse projeto. Esse estilo podcast que é muito, muito abençoado, que gera muito engajamento, né? E eu creio, pastor, que é um propósito com isso. É isso mesmo. Um propósito com isso. Estou vendo até essa tela de fundo aqui, evangelização, a chama não pode apagar. O senhor mencionou que o tempo vai sendo marcado, acho que na semana que vem vai fazer, dia 9, vai fazer um ano que nós chegamos a essa abençoada cidade que é Timbó, né? E temos vivido tempos abençoados, de promessas se cumprindo, tanto para nós quanto
para a comunidade que está E conosco. para a cidade, né? E para a cidade. Eu creio que isso é um combustível, pastor Jonathan, Fábio, os demais, para aquilo que vem pela frente, né? Aquilo Claro. que vem pela frente. Estava pensando nisso até no nome do portal, Misturebas, né? Deus como Ele age, mistura, aproxima as pessoas e tudo mais. E como aquilo que você vive, as experiências, eu falo porque esse podcast é marcante, né? Muito legal isso, esse cenário maravilhoso aqui, bem legal. Como isso é um combustível para a sua fé. Só fazendo um adendo, Germano. Nós estamos inaugurando o estúdio, é isso? Inaugurando o estúdio. Não, não. Ah, não. Ah, Mas não, teve não, assim, não, mas não, você não, falou que teve uma tá bom, adaptaçãozinha e tudo mais. Vamos lá. É o segundo. Ah, Sim, é tá. o segundo. O que é, Jonas? O segundo? Segundo programa, né, com esse estúdio novo aqui, tá né, que já certo. está acompanhando o Mistureba, já deu uma, Beleza, já deu uma nova visão aí. Muito Nós bom estamos gosto. Eu trouxe até o candelabro de Israel, pastor Germano. Pega na mão, dá aqui para mim. Esse candelabro eu comprei lá em Israel também, né? Depois um dia a gente, quem sabe, vai falar sobre a história de Israel. E trouxe aqui esse candelabro aí. Continua, te atrapalhei, mas isso é podcast, Vamos... Um atrapalha o outro. Não, mas vamos aproveitar, deixa, olha só. Vamos deixar até ficar, olha que legal. Te solta. O senhor falou isso aí, daí eu estava falando aí, você vive o que vive de experiência, aquilo pavimenta e alimenta a sua fé. Você guarda no coração algumas coisas e aquilo alimenta a sua fé, você vive na expectativa de promessas que ainda vão se cumprir. E aí o senhor falou disso ali, já veio aquele insight, vamos falar essa palavra insight, o candelabro, o castiçal era... É uma iluminação. Outro nível, né? Vamos lá. Outro nível, Jota. Eram 7 lâmpadas, né? 7 lâmpadas. Qual era a função do candelabro? Gerar luz. Né? Gerar luz. Gerar luz. Então, ali a chama não pode apagar. Você vê que nós estamos aqui, vamos deixar a coisa ainda mais incremental. Estamos aqui para gerar essa luz. Né? Então, aqui essa era a função, nós estamos aqui com esse propósito. É isso aí, deixa comigo agora. Fica à vontade, só não mexe nada, tá? É isso aí, pastor Germano. Te solta aí, vamos. Que bom a gente estar aqui, porque segunda-feira geralmente está todo mundo naquela pressão, né? A gente está começando, eu já estou desde as 5 e pouco da manhã, já estou acordado, né? E pensando como seria, etc. E tivemos uma reunião agora na cidade aí, no Ministério da Cultura, né? É um evento que vai acontecer aí, que vai impactar a cidade de Timbó, que vai reunir 3.000 jovens, e nós já agendamos para o dia, depois você vê o dia aí. 15 de agosto. 15 de agosto, né? Um abraço aí ao Kleberson, que é o coordenador de jovens, também ao Matheus, que coordena o Madesp da nossa terceira região aqui, né? E agora eu vou para você, cara. Você que agora é o apresentador dessa programação. Estamos Olha, aí. Esse camarada nasceu em Timbó, né? Timboense. Olha, Timboense. E desde cedo ele incomodou. Tô brincando. Incomodou no bom sentido, né? Mas é de uma família muito nobre, uma família muito querida, que nós admiramos. Gente da melhor qualidade. Teu pai é o José e a sua mãe... Adelira, gente muito boa, né? Congregam conosco. Mas muito cedo você também teve uma chamada, né? Você conheceu a Jesus. Como foi o teu encontro com Jesus? Dá uma resumida, hein? Porque hoje vai ser... Já está acabando, gente. Tem gente me ligando aqui, ó. Pastor Gilmar, lá da Ilhota, quer falar comigo. Tá bombando o celular. Mas tudo bem. Como foi o seu encontro com Jesus? A tua família é de um lar cristão? Como é que é a história aí? Conta para nós como foi a tua chamada. E vai naquela que você foi sem salário, sem respaldo nenhum. E aquela vez que você passou comendo só manga. Gente, a gente pensa aqui que esses camaradas que estão aqui hoje, eles não têm história. O problema nosso é que muitas vezes nós julgamos as pessoas, né? Nós julgamos pela embalagem e não procuramos saber a história dessas pessoas. Então conta para mim como foi o seu encontro com Jesus e aquela história também de ficar comendo manga e não desistir dos objetivos que você tinha. Amém. Tá aí então, pastor, muitos... de Timbó, da igreja, conhece pouca história, não talvez os testemunhos a parte mais íntima, né, do ministério, mas a parte da conversão foi algo muito radical mesmo, né, como eu nasci em Timbó, é provável que muita gente que vai me ver agora aqui, né, através do portal Misturebas, desse programa da TheCast, vão lembrar, né, a gente teve uma história um pouco conturbada, né, um jovem, né, que já muito cedo já saiu de casa, na época dos meus pais, né, conheceu já, infelizmente, droga, conheceu muitas coisas, substâncias por aí hoje que, infelizmente, prejudica muito, né, a sociedade. E eu estava ali muito novo nessa vida, mas até que um dia Deus decidiu, né? Eu creio assim que, só para encurtar assim, teve um dia que tinha uma namorada da época que não era cristã, nós dois não éramos, eu entrei na casa da minha mãe sempre foi crente, serviu a Deus e tal.
E um dia eu cheguei na casa da minha mãe, né? Depois de uma noitada, né? Usando essa expressão aí mais de fácil entendimento. E eu entrei na casa da minha mãe e tinha uma missionária, a missionária Ângela. Ela é bem conhecida em Timbó, ela vem de São Paulo e passa sempre umas temporadas. Ela, senhora, pregou ali na sede de Timbó, uma né? senhora de cor, Isso, assim, isso. muito querida. E ela tava ali, uma senhora, né, com muito respeito, uma senhora bem grande, assim, né? Alta e tal. E ela tava lá tomando café e eu entrei, e quando eu vi que era crente, não gostava de crente, né? E eu já tentei fugir, minha mãe já me puxou. Não, você vai sentar aqui. Eu conheço tua mãe. E aí ela me puxou, já botou na mesa e naquilo começamos a conversar e eu querendo sair dali, porque eu não tinha muito, né, muito apreço com cristão, com evangélico e tal. E naquilo que a gente está conversando, aconteceu algo que talvez para muitas pessoas é desconhecido, né? Aconteceu uma manifestação ali de Deus e aquela missionária que nunca tinha me visto bateu em cima da mesa assim e olhou para mim e falou assim, com essas palavras, ou essa expressão, e usou um linguajar mais, né, arrojado e falou assim: você, alemãozinho, vai ser o primeiro dessa família que Jesus vai salvar. Olha aí. E aí a moça que estava comigo na época me deu um cutucão assim e falou: tu não vai virar crente, né? E eu falei: jamais eu vou virar crente. Me levantei e fui embora. Uma semana, pastor, e Deus me salvou. Claro. Né? Adentrei na congregação da Quintino ali, né? E entrei numa igreja numa terça-feira e através da pregação do evangelho, um missionário que também eu não gostava na época estava pregando e Deus usou ele também de uma forma. Não gostava. Né? Esse era outro missionário que vinha na casa dos meus pais. Não falo não, deixa pra lá. E aí foi que Deus usou ele naquele culto, eu chorei, minha mãe ficou esperando lá de fora e acabei retornando para casa e houve minha conversão. E eu, dependente químico, né, outras substâncias. Então tá, vamos lá. Então vamos por parte aí, porque esse programa tem que esclarecer muita coisa. Primeiro, gente, aquela história, mas tudo que não presta vai para a igreja. Né? Essa a gente escuta, né, pastor Germano? Tudo que não presta. Aí vem Jesus e responde essa questão, quando ele diz assim, que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O cara era drogado, o cara não sei o quê, dependente, etc. Peraí, mas tem pessoas que não usam substâncias químicas. São pessoas até religiosas, mas estão depressivas, né? Não conseguem manter um casamento, né? É uma grande realidade. Não tem paz. Eu conheço muita gente, eu já ouvi gente Jonatas, que anda só de helicóptero. Como aconteceu numa cidade, eu não vou me reportar aqui, o camarada não andava de carro, Jonatas, só andava de helicóptero. E ele pegou um 38, colocou na cabeça e foi para o outro lado da vida. Quer dizer, então o evangelho ele veio para todos. Para aqueles que têm uma religião, mas não têm paz, porque tem. Eu era uma pessoa assim, religiosa. Minha mãe foi muito religiosa, pagadora de promessa, entendeu? Eu fui criado, né? Eu incomodei um pouquinho. Uma vez eu fiz uma arte lá que quase o padre quase me mandou me prender lá, mas deixa pra lá. Eu era uma ovelha negra também, mas pô, esse programa tá só com gente. Mas é o seguinte, mas Deus muda a vida das pessoas. Eu acho que hoje a gente tem que amadurecer. Quando a gente escuta um testemunho assim, a gente tem que dar glória a Deus, pastor Germano. Porque o cidadão estava lá, né? E Deus salvou. Agora eu vou perguntar para você: fizeram alguma lavagem cerebral? Te algemaram? Te levaram escoltado para a igreja? Ou você tinha uma necessidade? Quer dizer, Deus usou essa mulher, né? Falou palavras que moveram o teu coração, e a oração da tua mãe, meu irmão. Tua mãe orava por você nas madrugadas, quem sabe onde está o meu filho? Será que ele vai vir hoje? Ou eu vou receber ele, ou vou receber aquela notícia? Tocava o telefone, onde é que ele está? Será que morreu? Gente, será que não compensa o evangelho? Será que não compensa? Quantas mães chorando hoje, né? A desgraça, a morte, o luto, por pessoas que poderiam viver muito mais e partiram para a eternidade sem paz. Então, mas tudo bem, aí Jesus te chamou. E porque ele chama, né, pastor Germano? Ele escolhe pessoas, não é verdade? E prepara a circunstância, né? Você vê que ele está contando aqui o que ele passou e tal, ali uma situação até você falou ali que viveu e você chega em casa, não é uma coincidência, mas a gente usa essa expressão, uma cristocidência, né? E tinha lá uma missionária e a partir disso ali começou um processo que depois culminou com a sua conversão. Né? Exatamente. O senhor falou uma palavra muito interessante, né? Que eu acho, assim, pelo que eu estudo e a gente observa religiões, né? As religiões do mundo, eu acho que o cristianismo é a única que não precisa de outro argumento, não existe lavagem cerebral. Nós somos convertidos pelo convencimento, né? Deixa eu falar um negócio agora aqui, eu quero te ouvir. Esse negócio assim que você falou, vou virar crente. Gente, escuta, olha aqui pra mim, olha esse cabelo ruim aqui. Olha aqui.
Vamos descontrair. Isso é podcast. É isso Isso aqui aí. não é igreja. Não é igreja, isso aqui é podcast. Vamos falar. Vamos abrir o verbo. Você não crê em Deus? O que é crente? Palavra crente. Pegaram essa palavra e colocaram uma barreira. Crente é aquele que crê em Deus. Então você que está em casa, você professa uma fé, você crê em Deus, então você é crente, não sabe, então fica sabendo que você é crente, né? Mas daí você veio para a igreja e tal, e depois conheceu a Evelyn, vou resumir. Evelyn é uma menina, eu acho que não sei se tinha nascido no lar evangélico ou não. Sim, também. Nasceu, já era da igreja, eu conheço os pais, conheço a mãe, conheço a mãe dela, pelo menos, hoje, né, o padrasto, enfim, o pai ela perdeu, né? Faleceu. E daí, o que aconteceu? Aí, através da palavra e através de mensagens proféticas, profecias, Deus começou a falar com você. Exatamente. Né? Coisas que só você sabia. Não é adivinhação, pastor Germano. São revelações do Espírito Santo. Que aí, um dia a gente fala sobre o Espírito Santo, aqui não dá tempo. E aí, Deus falava para você que tinha uma grande obra. Exato. E as portas se abriram. E você aceitou o desafio de obedecer a Deus. E aí você foi, né? Quando você foi para onde? Santa Isabel do Oeste. Santa Isabel do Sudoeste Oeste. do Paraná. E aí te prometeram um bom salário, é isso? Não. Qual foi o teu primeiro salário? Sem salário. Sem salário. Sem salário. Rapaz, você tá brincando. Você É. saiu sem salário. Você tinha carro na época? Não. Não tinha carro. Tinha o chamado busão, né? Mais conhecido busão. Tá, mas né? olha aqui. Essa menina foi uma menina de coragem para ir com você. 16 anos na época, e... É que assim, pastor, eu estava analisando esse dia, usando esse contexto agora de chamado, de missão, de conversão. Eu falava algo antes da minha conversão com minha mãe no estilo de zombaria, né? Sim. Com todo respeito, o estilo de zombaria. Minha mãe falava para ir para a igreja, fazer, né? Vamos para a igreja comigo e tal. E eu falava, mãe, se um dia eu for virar crente como a senhora, eu vou virar missionário. E eu acho assim, né? Usando aqui esse momento aqui, eu acho que Deus assim olhou assim e falou assim, então eu vou mostrar, né? E de fato aconteceu. É você mesmo. Né? Já que você falou, e eu falei, mãe, eu quero, se um dia eu virar crente, eu vou ser missionário. E daí aconteceu de fato. A gente sentiu essa chamada missionária na conversão, que não tem como explicar, né? Sim, sim. É algo inexplicável outra que coisa, Deus... Isso, outra coisa, cortando porque pastor e microfone, Fábio, é um problema, cara. Os caras pegam o microfone e não querem, começando por esse que vos fala, tá bom? Então, mas quanto a essa, que você não tinha salário, estava num lugar difícil, muitas vezes vontade de voltar, saudade da mãe, todo dia vontade de voltar, saudade da mãe, saudade do pai, saudade da cidade, do bolo de queijo, do café sem açúcar, né? Porque essa cultura alemã aqui é maravilhosa. Outro dia eu falo em alemão com vocês, schmeckt, ja. Deixa pra lá. Mas aí me conta aquela que vocês não tinha salário, mas você pregava o evangelho e ganhava as pessoas, falava de Jesus, ajudava pessoas. Eu acho que às vezes até da tua geladeira você puxava alguma coisa para ajudar alguém que estava pior do que você, Exatamente. porque sempre tem alguém pior do que a gente. Sempre. Tem gente que reclama com a barriga cheia, pastor Germano. Porque aí eu tenho um gabinete pastoral, eu atendo com psicologia pastoral, você sabe disso. E aí as pessoas vão lá, eu tenho uma injeção pronta lá. E a pessoa começa a se queixar, um monte de coisa. Aí eu começo a dizer assim, você tem AIDS? Não, pastor. Você tem câncer? Não, pastor. Teu filho está vivo? Tá. Você veio do cemitério agora? Não, pastor. Pare de reclamar. Você está vivo. Deus te deu vida. Enquanto tiver vida, tem esperança. Existe um sol que brilha. Por favor, gente, vamos ser mais gratos a Deus. Se está chovendo, é porque está chovendo. Se tem muito sol, é porque tem muito sol. O problema, infelizmente, dos seres humanos, eu me coloco dessa classe. Mas tá, vamos lá. E aí, essa história que você ficou um tempo lá comendo manga. Quanto tempo comendo manga? Que história é essa? 3 semanas. Tá brincando. 3 semanas, aproximadamente, talvez pode 3 semanas. ter sido passado. Essa expressão cristã que a gente usa, né, denominacional, né, o tempo da aprovação, né, a prova da vossa fé. Eu uso muito essa expressão, a prova da vossa fé. Tem momentos que a gente fala, né, a gente professa alguma coisa e Deus ele decide provar a gente. Né? Então, na questão missionária, eu sempre falei que eu ia dar conta do recado. Quando eu falei que nós íamos sair para a missão, fazer o evangelismo, na época em Timbó não podia, né, pregar ao ar livre, fazer culto ao ar livre, eu descobri... Era proibido. Daí, na época, eu descobri, lá no sudoeste do Paraná, lá tá liberado, pode fazer na rua, pode fazer na praça, e eu falei, eu quero, porque havia uma chama, né? Aquilo que acontece na conversão, justamente essa ideia de você querer passar aquilo para as outras pessoas que você recebeu. Só fazendo um adendo aqui. O que é evangelho, né, pastor Germano? Vamos esclarecer para as pessoas. O que é evangelho, Germano?
O evangelho é uma boa notícia. Uma boa notícia. Então, gente, o cara tá lá entregando folheto, falando o quê? O evangelho. O evangelho é uma boa notícia, é novidade de vida. É isso? Vamos lá, continua. E aí a gente saiu, você imagina, né? Sem salário, né? Uma ótica humana, é louco, né? Louco, né? Não tem noção do que está acontecendo, né? Mas a gente tinha uma convicção. E alguém dizia, vai voltar, não vai voltar. Vai, né? As palavras que foram liberadas era isso, né? 2 meses tá voltando, né? E tal. E graças a Deus eu tô voltando. De fato, eu voltei para Timbó, né? Sim. Depois de 12 anos, né? 12 anos eu voltei para Timbó, mas voltei num outro nível, né? De ministério, de chamado. Tá, mas essa da manga, vamos da lá. Da manga foi, tava naquela crise que, né, resumidamente aqui... Aonde ficava o pé de manga? O pé de manga ficava na frente de casa, né? Frente da tua casa? Na frente de casa. Mas não era no pátio da tua casa? No pátio da minha casa. Meu Deus. Saía da porta aquele pezão gigantesco. É uma casa de 2 andares? Uma casa que não dava, né? Falando nisso, meu irmão até conheceu, muitos da minha família conheceram, né? Foram lá na época e... Casa caindo, né? Uma casa abandonada, no caso, né? Onde eu e minha esposa residia, né? Aí alguém disse assim, né? Por que o pastor não colocou o missionário? Porque não tinha condições. Tinha. Eu estava indo pela fé, estava indo, ninguém me chamou. O pastor tinha condições de manter essa igreja, gente. Porque hoje nós temos aí, gente, pra vocês entenderem, nós temos um departamento de missionário, né, pastor Germano? Que nós temos inúmeros projetos. Nós temos missionários que estão lá, por exemplo, lá no Moçambique. O pastor Ibrahim, bispo Ibrahim, está lá em Moçambique. Esses dias me ligou um tempo atrás, fazia 60 quilômetros pedalando para poder evangelizar. Aí, nosso departamento de missões se reuniu numa outra igreja que eu pastoreei, e uma das pessoas da igreja, muito generosa, viu a necessidade, viu que era verdade, porque não era picaretagem, porque isso é outro assunto. Hoje tem muita gente querendo se aproveitar do evangelho, né? Nós procuramos fazer um trabalho bem sério, e ligamos para lá, pegamos informação, e o que aconteceu? O empresário que fez? Decidiu investir maciçamente até nessa questão de mídias também para divulgação da obra missionária. Mas o que ele fez pelo pastor? Ele doou uma moto para esse missionário lá da África, o Ibrahim, né? A igreja fez uma parte também, metade da moto, outra metade esse empresário doou. Acho que podemos até falar o valor aqui, né? R$5.000 foi investido para a compra de uma moto para esse missionário lá do outro lado do mundo. Quando ele fez o vídeo ligando a moto... Meu Deus, gente, que emoção. Igual o vídeo, assim, eu vou colocar no nosso Instagram, né, da De Timbó, e também no meu Instagram ali, Pastor Fabiano da Silva. Vou colocar aí, e vai rodar, e vai estar até aqui no portal do Misturebas, né? A gente vai rodando aí as matérias, porque nós vamos falar um dia só sobre a obra missionária, porque alguém pensa que a Assembleia de Deus, ela está presa entre 4 paredes aqui em Timbó, né? Estou falando da Assembleia de Deus porque eu sou pastor da Assembleia de Deus, porque tem esse a gente prega um evangelho interdenominacional. Nós não estamos aqui para falar de igreja, não estamos aqui para falar nós estamos falando aqui de algo universal, né? Então, vamos colocar aí o pastor que quando recebeu a moto, ele buzinava a moto, e nossa, emoção total. Hoje ele faz essa quilometragem de moto, vai em lugares, inclusive me mandou agora um vídeo que eu não consegui chegar até o final, da matança que está acontecendo lá em Moçambique. Os cristãos estão sendo exterminados, morrendo a queima-roupa. Ele me mandou um vídeo que ele chegou numa igreja e estava uma chacina de pessoas que só por causa de pregar o evangelho perderam a vida. Isso acontece desde muito tempo, né? Outro dia a gente vai falar sobre os mártires cristãos. Vai ser um programa que eu acho que nós vamos derramar lágrimas aqui e nós vamos agradecer mais a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Então você ficou comendo manga e aí resumo do resumo. Não tinha, né, pastor? Não tinha. A gente dependia, né, totalmente de Deus. Então, nessa questão da caminhada, o senhor falou da moto, né, do missionário Ibrahim. Eu caminhava em torno de 40, 50 quilômetros por dia, né? Para atender pão de culto, abrir trabalhos, Jonathan, veja bem. 40 por dia? 40 por dia. Né? No interior vou até mencionar o nome da irmã. Qual é a tua idade? Eu, 35. 35. Então não tinha lugar para ter 1 grama de gordura naquela barriga, né? Não, agora está crescendo de novo, né? Rapaz! Então daí nesse processo, né, eu vou usar uma expressão aqui, né, do mais bíblica aqui, para quem tem intimidade com a palavra. No Antigo Testamento, o povo dependia exclusivamente de Deus, né? Deus era o governante, né? Era aquele que administrava, cuidava, zelava. E o povo só comia quando Deus provia. E eu acho que, né, nessa questão cristã, Deus fez isso comigo na obra missionária, né? Eu e a minha esposa, nós só comia se eu evangelizava. Né? Porque não tinha salário, não tinha nenhum... Porque, às vezes, vai fazer o quê? Né? Você vai ter que sair para a rua evangelizar. E Deus vai se responsabilizar. Só para o pessoal entender. Você não ganha. Eu acho que
Acho que o pessoal vai entender. Aí você visitava os irmãos da igreja, Visitava. no interior, como eu morei. Aí o irmão dizia assim, você é missionário, aceita 1 litro de leite? Exatamente. Aí eles te mandavam 1 litrinho de leite. Missionário, e você não pedia nada, porque você não é de pedir, como eu. Graças a Deus, eu tenho hoje um grupo de pastores que trabalham comigo, que são ensinadíssimos e são homens de Deus. Tem uma equipe maravilhosa aqui em Timbó. Né? Tem os pastores que trabalham comigo, outro dia a gente traz, quem sabe, eles aqui. E nós temos uma lei, nós não pedimos nada para nós. E Deus cuida de nós. Né? Então, aí você ganhava um franguinho, você ganhava um aipinzinho da roça, uma batata Mas, pastor, doce. o incrível, isso aqui é algo que me marca muito, porque nós nunca... Né, tem muitos testemunhos que é dessa forma, né? Vinha, né? Pessoas traziam uma compra, dava, né, por uma semana, e nós, no nosso caso, não, né? Sempre foi por dia. Sim. É algo que eu não entendo muitas vezes, uma coisa que foge da racionalidade humana. Eu chegava e tal, e Deus usava alguém para me dar alguma coisa. Mas Era aí, a porção do dia. porção, né? Às vezes, vou dar um exemplo aqui. Eu ia, fazia um culto, visitava alguém, e aí a irmã olhava para mim, senti de te dar uma bênção aqui, né? Essa expressão aqui. E aí me dava 2 ovos e um punhadinho de arroz. E aí, no outro dia, isso, tipo, eu entendo como, né? Era Deus dizendo para mim assim, amanhã você tem que ir de novo. Senão você não... Né? Então, era dessa forma, todo dia. E a manga foi nesse processo. Dezembro para janeiro, aquele período de Sudeste do Paraná, Calorão. em vez do prefeito plantar árvore, né? Ele Sim. planta pé de manga, né? Então, Sim. é geral. E aí, começou, né? Aquela questão da aprovação todo dia. E naquele dia, naquela semana ali, eu fui evangelizar e não vinha nada. Sim. Nem a porção do dia. E daí, num desses dias da semana, eu voltei do evangelismo, minha esposa já esperando, né, o que Deus tinha provido, e não tinha nada. E daí eu não sabia mais o que fazer, já era o fim do dia, né? E aí eu olhei pro pé, não tinha reparado nisso até então. Nós estávamos sentados na varanda, assim, e eu olhei para cima e tinha lá o pé de manga. Gigante, o pé de manga muito grande. Maior do bairro ali. Isso ali pegava quase a cobertura da casa por lado, assim, era uma loucura. E aí eu olhei e falei, amor, não tem o que nós fazer. Nós vamos partir para manga. E aí começamos na manga. E aí durante 2, 3 semanas eu ia evangelizar e não vinha aquela porção. Eu tinha que voltar para casa e se alimentar de manga, né? E aí muitas pessoas me questionaram, né? Tá, mas que negócio é esse? Tu tá fazendo uma obra missionária, tá fazendo algo para Deus aí, comendo manga? Daí eu falei assim, irmãos, é a provisão. Né? A provisão nem sempre vem aquilo que a gente quer, né? É uma coisa que você tinha que passar. Sabe Tinha que que ontem passar. eu tive lá em Canelinha com o meu amigo pastor Carlos Eduardo. Canelinha é uma igreja muito linda, né? E lá estava um doutor, um delegado, né? Eu estava pregando assim, e aí Deus me deu uma palavra para aquele delegado, que ele, certamente, hoje ele está aposentado, ele sofreu muito na vida para chegar aonde ele chegou. É aquilo que eu falo. Não julgue as pessoas pela embalagem. Você não sabe o que a pessoa passou. Pô, mas aquele cara lá... Gente, você não sabe o que ele comeu, você não conhece a história dele. O problema nosso, ser humano, é o julgamento, pastor Germano. E a palavra disse, você mencionou a palavra, nada julgueis antes do tempo. Né? Olha aí. Uma pessoa não... Acho que foi o senhor uma vez usou uma expressão, achei interessante, guardei no coração. Você não sabe a história que tem do outro lado. É isso aí. Às vezes até a reação que a pessoa tem com você, às vezes até reações que não são corretas, mas fruto às vezes de uma história que precisa que você sente com ela, ouça a história dela, se compadeça dela e às vezes até ajude ela. Você tem todo esse contexto às vezes por trás de uma reação, né? Então, nada julgueis antes do tempo, né? Você entender aquilo que você está... A pessoa que você está convivendo há uma história, né, que faz com que ela chegue àquele momento e manifeste aquilo que ela está manifestando para você. O testemunho do Jonathan é muito marcante, né? Aquilo que ele passou e tal. E se eu falava isso, eu lembrava de situações que Deus permite que você passe. Você parece que precisa passar por aquilo. Qual é aquele versículo da Bíblia que diz que aquele que em vós começou a boa obra É para completar, né? e a aperfeiçoará até o dia de Cristo. O processo, a palavra aperfeiçoar, eu acho muito bonita na Bíblia, porque ela fala de um processo de tornar perfeito. Né? Você está no processo. Né? E o processo, às vezes, é muito doloroso. Né? Quantos anos faz esse negócio aí que você está contando aí? 11 anos. Você sobreviveu 11 anos depois, está aqui Você é um sobrevivente. Está no podcast. Na verdade, aqui, né, pastor? Nós somos um sobrevivente. Cada um com a sua. Daqui a pouco a gente vai... O Fábio, se for contar aí também a história, vai ter a história, o testemunho dele, como é que chegou aqui para hoje. Eu acho que ele começou com o Erickson. Época do tijolão, Erickson. Não. Ó, esse menino aí, ó, deixa eu ter liberdade. Ele é bem novo, ele não é do tempo do Erickson. Você é do tempo do Erickson.
Tijolão Erickson 2001. E eu também sou do tempo do Erickson. 2001, 2012. Rapaz, o pessoal me ligava, Fábio, para mim pregar nas igrejas, e eu pegava o Erickson assim, pessoal, é o 38. Não, calma, é o Erickson. Aí eu fazia uma pose assim, alô, com aquele tijolão, né? Mas funcionava, né, pastor Germano? E a gente era feliz. A gente tinha que subir em cima da mesa para pegar sinal, mas funcionava. Nem te conto, uma vez a esposa do pastor me ligou, eu trabalhava no interior, e quando eu vi o celular, meu Deus, para receber uma mensagem do interior da esposa do pastor, lá do centro, e aquele negócio só tinha um risquinho, aquele Erickson, tijolão, parecia um tijolo de 30 centímetros. Aí uma senhora que eu tava, ela disse assim, sobe em cima do fogão a lenha. Meu Deus. Imagina eu naquela época, eu era bem mais elegante, né? 2 pedras no bolso, subi em cima do fogão a lenha para pegar o sinal. Mas tem tanta história, todo mundo tem muita história, né? E que bom, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, né? Geralmente é 1 hora aí, mas vocês vão me atualizando, né? E nós continuamos aí com esse podcast. Hoje é o primeiro podcast da Timbó, e dizer que são experiências que a gente está contando, experiências vividas, né? Porque a gente escuta aquela expressão assim, eu não caí de paraquedas, e é verdade, né, pastor Germano? A gente não caiu de paraquedas. Eu sei que se você for contar a tua história, né, e depois eu quero resumir um pouquinho a minha, né? Eu ia mesmo dizer, depois para a gente escutar a história. Pois né? Que eu estou escutando os guris aí, que os guris têm histórias boas, né? Depois eu vou contar a minha, daí a minha é mais ou menos umas 2 horas, então deixa para outro dia, acho que não vai dar tempo. Mas vamos resumir. Germano Cardial Júnior, né? Esse moço trabalha comigo há 10 anos já. 10 anos ele me suporta. Às vezes eu olho para ele assim, vejo assim, mas é coisa minha, né? Não é nada que espiritual, coisa humana. Eu vejo a coroa dele, é 10 andares, para me suportar nas minhas loucuras também, né? Que todo mundo tem um pouco de loucura, né? Sim. Mas deixa para lá. A Bíblia fala da loucura do Evangelho, é outra coisa. E 10 anos que a gente tem essa comunhão, o pastor Germano, hoje ele é pastor, mas ele começou como missionário na cidade de Apiúna, né? Ele tinha, antes de trabalhar na igreja, um salário muito expressivo. Qual era a tua profissão, pastor Germano? A tua profissão? Eu sou técnico têxtil de formação, né? Trabalhei muito na área de indústria têxtil, né? Trabalhei nessa funções de... E esse negócio de igreja, como é que começou? Vamos resumir. Resumo do resumo, porque eu sei que você gosta de falar também. Eu gosto. Vamos lá. Também só pegando a palavra que o servo de Deus falou aqui, eu não tenho também uma origem cristã. Da família. Na tua família ninguém é evangélico. Ninguém, nem pai, nem mãe, nem avô, nem avó, ninguém que eu saiba, né? O teu pai não tem, né? Isso aqui é aberto. Teu pai é espírita. Pai tua mãe é espírita também. Praticante do espiritismo, isso sim, mesmo. Sim. A minha esposa é a mesma coisa, né? Mas eu acho interessante, Deus colocou no meu caminho um colega de trabalho. Olha isso. Conta esse testemunho assim, desse evangelismo pessoal, né? Com pessoas que evangelização, a chama não pode apagar, pessoas que convivem com você e Deus coloca no caminho, e a tal da cristocidência, né? Ele me convidou um dia para um culto, só contando bem resumidamente assim, que é uma história que às vezes eu conto. Ele dava manutenção em computador, na época daqueles computadores, sabe, Fábio? Aqueles computador antigão, aqueles... Não é moderno que nem esse aqui, aqueles tubos de imagem, aquela coisa bem antiga. E ele consertou o computador, na hora de cobrar ele não cobrou. Mas ele me convidou para ir no culto. Eu pensei na época, poxa, eu fiquei devendo um favor para ele não cobrou o conserto, mas vou ter que pagar o favor indo no culto. Foi o primeiro culto que eu participei assim, na Assembleia de Deus de Guabiruba. Um tempo depois voltei ali para conversar com o obreiro e tudo mais. E o senhor falou que o evangelho não é lavagem, né? Mas muito pelo contrário. Não é lavagem cerebral. Não é lavagem cerebral, mas as experiências que você tem, elas pegam o seu coração, né? Isso aconteceu comigo. Eu recebi uma oração assim por alguns pastores que estavam ali. Sabe, como que tivesse uma mão poderosa e colocasse paz na minha alma, no meu coração. Você não tinha paz? Eu estava vivendo um momento pessoal bem conturbado. Tinha paz, né? Bem conturbado. Poxa, é bem assim, né? E você também falou para mim que viajou muitos anos de caminhão. Teu pai foi caminhoneiro? Meu pai caminhoneiro, né? Criou a família. Eu conheço o pai dele. O pai dele é uma pessoa maravilhosa. Que eu respeito demais. É o seu Germano, né? Eu sou Germano Cardial Júnior. E a sua mãe é a... É a Francisca. Não Francisca. O teu pai, ele é brusquense, né? Isso, é brusquense. E a tua mãe Minha mãe é cearense. Cearense. Sou mistura do Ceará com Santa Catarina. Olha aí. Só que, olha só, cara, esse cara tem que suportar ele muitas vezes. Que de vez em quando ele começa com uma história. E é verdade, Cardial é linhagem judaica. Olha
Olha só, gente, eu fui Segundo pesquisar a meu internet. sobrenome, gente. Deixa pra lá, deixa pra lá. É outro nível, Jonathan. Não, nós estamos... Nós estamos em outro nível, outro patamar agora, né? Mas ele é muito humilde para... A gente tá só naquela resenha aqui, resenha santa, né? Então, aí você conheceu o Evangelho, já era casado, né? Sim. Já era casado. E aí você aceitou o desafio de trabalhar na obra missionária. Aí você veio para Isso. Piúna, né? Qual foi o ano que você veio para Foi em Piúna? abril, isso foi em abril de 2016. Eu gosto de marcar datas, abril de 2016. Eu vou fazer 10 anos agora, Sim. próximo mês de abril. E ali começamos, né? A gente teve algumas experiências já no começo, Deus nos mostrou em visões e sonhos assim, algumas coisas, alguns processos que nós passaríamos também bem turbulentos no começo. E passamos por aquilo assim, mas nos mantivemos firmes, né? Eu lembro que eu passei uma fase assim no começo e recebi 2 propostas de emprego, até uma delas muito boas, para retornar para a minha cidade. Bem no começo, assim, 2 meses que eu estava ali. Vontade de desistir. E E muitas barreiras pelo caminho, muitas né? barreiras pelo caminho, mas a gente ousou dizer não para essas propostas assim, porque eu acho que a gente pode falar isso com muita liberdade no Claro, espírito, claro. né? Se tem alguma coisa, eu falei outro dia até numa reunião nossa interna lá de um departamento. Tem uma coisa digna de nota para você que nos escuta também, assim, que a gente fez. Você estava falando aqui e me tocou no coração também. A gente não desistiu, né? Quando humanamente falando teria motivos para desistir. Naquele começo, estou falando assim, né? A gente não desistiu. E hoje, se a gente vive o cumprimento de algumas promessas, é porque lá no começo, quando humanamente falando a gente teria motivos para desistir, nós não desistimos e a gente se manteve no lugar e na posição em que Deus havia nos colocado, viu, pastor Fábio, Jonathan e os demais que estão nos acompanhando. Então, isso é um recado, quem sabe, para todos que, de alguma maneira, também serão alcançados por esse podcast, né? Quando Deus coloca você numa posição e você tem convicção que foi Deus que colocou você ali, mantenha a posição, não desista, né? Porque daí você vai caminhando, né? A expectativa depois de que algumas promessas que Deus fez para você lá no passado vão se cumprir. Foi o nosso caso. Foi o nosso caso, a gente se manteve na posição e as promessas foram se cumprindo, a gente foi alcançando assim o êxito ministerial, né? De ver as barreiras caindo, Deus estando conosco, a provisão foi vindo também, como foi o seu caso também, chegamos até aqui, como eu disse, no próximo mês de abril, 10 anos que a gente está no ministério. Hoje é um pastor da igreja, né? É o meu vice-presidente. Nas minhas viagens, que tem algumas que a gente sempre está em viagens, muitas vezes atendendo as demandas que não é só de Timbó, né? Demandas convencionais também. O pastor Germano, junto com essa equipe maravilhosa, está sempre cuidando da igreja, né? Nós fazemos parte de uma convenção, né, pastor Germano, que é presidida pelo pastor Nilton dos Santos. Um grande abraço ao meu pastor Nilton, presidente, o pastor Sérgio Belfior, que é presidente da Assembleia de Deus de Joinville, que tem um dos maiores discipulados também do Brasil. E o pastor Nilton é presidente da The Blue, aqui em Blumenau. É um trabalho muito expressivo. Nós temos aí uma convenção que administra mais de 300 igrejas no estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. São homens que são consagrados a Deus. E hoje nós temos muito mais de 2.000 pastores. É muita gente, né? É uma organização muito séria, né? Outro dia a gente fala sobre isso. E nós louvamos a Deus por fazer parte dessa história. E aí, mais alguma pergunta? Vamos para o nosso pastor presidente, né? Vamos ouvir, né? Temos quanto tempo lá, Fábio? Mais uma hora? 20 minutos? 20? 20 minutos, então, Puxa, nós vamos não, aproveitar. mas eu vou resumir, gente, estou cansado já. Vamos pular a questão da conversão e vamos... A gente está falando sobre ministério, não? Então vamos para a conversão, então. Então vamos para a conversão. Vamos lá para falar. Conta aí camarada. Da onde que veio o pastor Fabiano, né? Como que houve a conversão. Então, assim, deixa eu falar um pouquinho. Eu sou filho único, né? Minha mãe se separou do meu pai, ou meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade, né? E olha só, eu nasci em Araranguá, cidade das avenidas. E com 8 dias de vida fui registrado no Paraná. Com 8 dias de vida, minha mãe fez uma viagem dirigindo. Ela dirigiu, fez 1.000 quilômetros, pastor Germano, e a 80 km por hora. Disseram para mim que ela só passou, fez ultrapassagem de um trator, é porque estava parado ainda na beira da BR. Mas eu aí morei um pouco no Paraná, na cidade de Matelândia. Lá eu fui registrado, sou catarinense, mas fui registrado no Paraná. E o meu pai, ele começou a vida com uma bicicletinha bem velhinha. E ele,
Com o passar dos anos, resumindo, ele abriu uma farmácia, pequena farmácia, só que ele tinha um diferencial, ele não é de mentir. Ele dizia para mim assim, Fabiano, as pessoas no Paraná naquela época tinha muita pobreza. Hoje não. Hoje a cidade de Matelândia é uma cidade que tem uma empresa lá de frangos, eu não lembro o nome agora, nós passamos lá e... Lembra aí algum nome de empresa? Aurora? Não, não era Aurora. Seara. Seara também não, tem uma outra. Tem uma outra, depois vocês lembram aí. E, enfim, as pessoas vinham de longe, Jonatas, trazendo as crianças que estavam desenganadas pelo médico. Olha que loucura. E chegavam lá. Meu filho vai morrer, o médico desenganou. O meu pai dizia assim, ó, deixa aqui, deixa eu tentar um pouco. E por incrível que pareça, o meu pai salvou muitas crianças naquela época. Saiu a notícia, aquele camarada, o Catarina, o Barriga Verde, aí é médico. Aí o meu pai se empolgou, colocou um jaleco branco, um sapato branco, comprou uma ambulância e virou o médico da cidade, né? E aí, infelizmente, eu não sou o primeiro, né, que o pai se separa da mãe, quem sabe eu estou falando para muitos aqui, e eu fui morar em Curitiba, me criei não, né, minha mãe me criou na capital dos paranaenses, morei até os 18 anos, e ali na capital dos paranaenses eu comecei a estudar música também, né, inclusive esses dias eu achei a minha carteirinha de músico, a Ordem dos Músicos do Brasil, gente, eu fiquei apavorado, são quase 40 anos tocando guitarra, eu dei uma parada aí por um tempo, e até que passei, fui até o fundo do poço, né, não conhecia Jesus, não tinha paz, as más amizades, como todo jovem que pode estar me ouvindo agora. Até que eu vim o meu pai disse que tinha um emprego para mim, e eu vim parar na pequena cidade de Jaguaruna, aqui no sul do estado. Olha, você que não conhece Jaguaruna, deve conhecer, né, pastor Germano? Cidade das praias, próximo ao farol de Santa Marta, um dos terceiros maiores farol do mundo. Enfim, você esteve lá perto, né? Teve lá, né? Sim, fui lá. Poucos dias. Enfim, e aí, e você vai me interrompendo se quiser, tá? Aí eu vim para Jaguaruna, naquela vida e tal, e tocava. Na época, eu também fiz tinha uma banda, hoje é um dos maiores guitarristas do Brasil, que é meu amigo, Dudu Pimentel, ele vai estar escutando. Um abraço, Dudu. Dudu, eu quero trazer aqui agora, num grande evento que eu vou fazer para a gente, um evento gospel, a gente vai fazer, e eu quero trazer o Dudu Pimentel, que é um dos grandes guitarristas. Eu fui vocalista da banda do Dudu Pimentel, lá das antigas, de 92, por ali, 92. Eu aceitei a Jesus em 94. Então a gente abria os shows do Paralama de Sucesso, Engenheiros do Havaí, na Produsul em Tubarão, 12 mil, 15 mil pessoas. Então eu tocava guitarra? Guitarra base, né? E fazia alguma coisa por ali, né? Que naquela época a gente era mais assim, solto, né? No instrumento. E tocava a guitarra, né? Só que é o seguinte, gente, tinha um vazio tão grande dentro de mim, eu não entendia. Tinha um vazio grande assim, sabe? Eu não entendia. Até que um dia uma tia minha veio do Paraná, onde eu morava em Jaguaruna, começou a falar de evangelho. E eu, para mim, Jonatas, crente era tudo louco. Primeiro porque eu passava na frente das igrejas dos crentes. Cara, é uma gritaria total. Mas essa da parte eu acho que é, né? Era uma gritaria. Não, hoje melhorou. Não, hoje o pessoal tá mais civilizado, cara. Mas, no bom sentido, né? Você tá entendendo? Vamos alcançar esse povo aí. E daí aquela, Germano, parecia uma panela de pressão que ia explodir. Eu falei, eu nunca vou numa igreja de louco desse. E eu jogava futebol. Meu pai foi profissional de futebol, jogou no Marcílio Dias. Eu também joguei em alguns times, ou joguei em alguns estádios do Brasil, como Couto Pereira, Baixada lá, que hoje não é Baixada, é o quê? Arena. Eu conheço todos esses estádios porque eu joguei lá. Fiz preliminar no Couto Pereira, enfim, tá. Mas tudo bem. E aí, eu acabando a minha carreira, né? Acabando a minha carreira lá no Rio Branco, um time de futebol que tinha na minha cidade lá, na cidade que eu aceitei Jesus, Jaguaruna, tem muitos amigos do Rio Branco lá, porque a gente tem que ser... Gente, não é porque a gente é evangélico, pastor Germano, que a gente tem que ser ET. Não, a gente tem uma história. E essa história vai estar falando com muita gente hoje aqui. Pode ter certeza, cara. Esse podcast vai bombar. Porque está alcançando muita gente. A gente não veio aqui, botou uma capa religiosa, dizendo que a gente é Não, a gente veio aqui para contar a realidade daquilo que Deus fez. Então,
Aí, de dentro do campo de futebol, Jonatas, quando eu estava jogando futebol, tinha 2 árvores. No meio daquela árvore, das 2 árvores, tinha uma plaquinha escrita, sabe o quê? Assembleia de Deus. Olha só. E eu parava de vez em quando, olhava a Assembleia de Deus. Aí uma voz dizia assim, você não vai lá, você vai ficar louco. Aquela gente é tudo louco. Mas a minha tia, que veio do Paraná, que eu estava falando aqui, ela pregou o evangelho para mim. E disse assim, ó, vai acontecer, eu quero te convidar para ir num lugar, vai acontecer tudo errado, para você não colocar os pés lá. Ah, ela disse até, um tal de inimigo que tem aí. Eu falei, que inimigo? Inimigo é os caras que não gostam de mim, isso aí não existe. Sabe aquele gol chaleira? Você pegou o tempo do gol chaleira? Pegou, Fábio? O tempo do chaleirinha, Fábio? Você não tinha, né? O Fábio é mais novo, o Fábio é do tempo... Tá com quase 50 já. Quase 50? 50. Qual é a idade dele? Deixa eu fazer... Não fala, peraí. Vou contar... 42. 42, pô, o cara não parece, cara. Tá bem Pinta observado. também o cabelo, pinta o cabelo, faz uma academia. É só pra brincar. Não se incomoda, porque esse cara não se incomoda. Que mentira. Opa, pastor não pode mentir. Vamos lá, vamos continuar. Então, e daí, Jonatas, eu fiquei naquela, minha tia me convidou, aquele gol chaleirinha, minha mãe tinha, Dona Vera, muito inteirinho, e ela deixou uma semana na revisão, Germano. E daí a gente, vamos nesse culto aí. Só que nós não vamos na igreja na minha cidade. Deus o livre se a gente me ver dentro da igreja, dentro da minha cidade. Né? Eu era muito conhecido na época da cidade, né? Eu tinha uma lotérica da cidade, né? Para não dizer outras coisas que tinha ali, porque lotérica tem tudo, jogo do bicho, tem tudo. Eu tinha uma lotérica com 17 anos, né? E aí foi um presente que meu pai me deu. Olha só o que Deus faz. E daí eu disse assim, eu não vou na minha cidade, entendeu? Eu vou em outra cidade para ninguém me ver. Eu fiz igual Nicodemos, eu vou ter de noite com Jesus, porque de noite ninguém vai me ver. Eu estou falando para um monte de gente que tem preconceito de igreja evangélica também, Germano. Aí eu não vou lá, porque alguém vai me ver. Aí fica sofrendo, não tem paz, toma remédio para dormir, não quer um conselho, não quer uma oração, mas é até religioso, Germano, mas não tem paz. Mas deixa para lá, vamos lá. Eu era uma pessoa assim. E daí eu fui em outra cidade, Tubarão. Sabe quem me ganhou para Jesus? Não foi nem o pastor que estava pregando, nem os músicos que estavam tocando, que eu cheguei lá, pensei, esses crentes aí não sabem tocar nada. Cheguei lá, tinha uma banda tremenda. Falar em banda, nós temos uma banda na Assembleia de Deus aí, uma banda que coloca pressão, gente. Né? Tá aí o Samuel Dreger. Agora tá tocando com a gente, sabe quem, ô Fábio? Um dos melhores baixistas do Brasil. Está tocando conosco, o Reis. Ele tocou com várias bandas aí, eu vou trazer ele aqui do Brasil, gravou, é um fenômeno. E outros que tocam por ali também, temos muitos músicos, a igreja tem bons músicos. Eu olhei e vi aqueles músicos, poxa, esses caras até tocam legal e tal. Só que quem me ganhou para Jesus não foi o pastor que pregou, que eu não me lembro a mensagem que ele falou, e nem os músicos da igreja. Sabe quem me ganhou para Jesus? O porteiro. Gente, quando eu cheguei naquela igreja, eu cheguei arrebentado. Eu tinha um peso que carregava sobre mim, entende? E eu tive uma experiência... Quantos minutos falta? Me ajude. Falta aí uns 10 minutos. 10 minutos. 10? Eu tive uma experiência, Jonatas, e eu quero relatar essa experiência aqui. Quando a minha tia falou que ia acontecer tudo de errado, eu fui... Aí tudo bem. Aquele porteiro me abraçou, vamos lá, por partes. Cada coisa no seu lugar. Aquele porteiro me abraçou... E aquele abraço daquele porteiro, né? Um camarada barbudinho, assim, me abraçou, me trouxe tanta paz, disse assim, seja bem-vindo. Eu cheguei lá, todo estranho, né, Germano? Uma camisa de presidiário, etc. Deixa pra lá, só pra descontrair, né? Como é? Cada um com o seu pensamento. E a gente respeita isso, gente. A gente respeita, né? Cheguei todo estranho mesmo, assim... Black Power, esse Black Power eu tenho na igreja lá. O Samuel é Black Power, né, cara? Demais aquele cabelo de Samuel. Mas tudo bem. Se eu deixar o Black Power hoje, não vai dar muito certo, né, cara? Porque eu não consigo mais pentear nunca mais. Fica o pente preso. Né? Tem que ter. Agora você exagerou também, né? Que você aproveitou, né? Só porque você tem esse cabelo liso aí de... Mas tudo bem, né? Então, e daí eu cheguei em casa, Jonatas, e fui pra frente do espelho. Mano, deixa eu dizer pra você. E eu comecei a me beliscar. Minha mãe olhou pra mim e falou, pô, esse camarada, esse meu filho já me incomodava um pouco. Agora,
que está fazendo na frente do espelho? Comecei a me beliscar na frente do espelho, assim, fazia assim. E parece que não era mais eu. É inexplicável isso aqui. Parece que não era mais eu, parece que... Aí, quando eu peguei a minha guitarra, minha mãe, lá vem ele, vai quebrar a vidraça da... Vai tocar um Ozzy Osbourne, um Pink Floyd, essas músicas internacionais que a gente tocava na época, né? E aí, de repente, eu peguei aquela guitarra, uma guitarra importada, hoje eu tenho algumas, né? Tenho alguma coleção já, a minha esposa... Tomara que ela não esteja me assistindo agora, porque não é fácil comprar uma guitarra depois que você é casado. Você tem que fazer 7 dias de oração no monte. E eu agora comprei a minha última máquina, né? Deixa para lá, outro dia a gente vai falar só uma resenha aqui, um podcast. E o senhor traz aí, fazer uma palhinha aí. Uma palhinha? Não, daí não é, todo mundo gosta um somzinho ao vivo, um somzinho ao vivo. Aí a gente bota aí um playback, aí um negócio, a gente faz um esquema aqui, né? E daí... o que aconteceu? Aconteceu que eu tive uma experiência. Eu fui jogar futebol de salão na época e eu tive uma queda, bem no começo da minha conversão. Eu tive uma queda. A quadra estava molhada e eu pisei com o pé direito ali e eu tive uma queda muito terrível. Imagina você vindo naquele impacto, naquele arranque, como diz o jogador de futebol. Eu dei aquela arrancada e pisei ali naquela quadra molhada. E automaticamente, quando eu pisei com o pé direito, a minha cabeça estourou naquela quadra. E eu, naquela hora, parou todo o ginásio parou e fizeram, meu Deus, ele morreu. E na hora do instinto, porque quando você vê que vai morrer, eu fiquei de pé. Fiquei de pé olhando para todo aquele povo, mas eu não estava mais ali. Eu saí dali, Jonatas. É uma coisa que não dá para explicar. Eu estava de pé, acordado, olhando para o povo, mas eu saí dali. E eu fui para um lugar escuro, muito escuro. Tá? Eu estava, na época, começando na fé e tinha alguns vícios ainda que me acompanhavam. Não estava totalmente liberto. E eu fui para um lugar muito escuro, um lugar tenebroso, escuro. E aí eu ouvi uma voz, mais ou menos assim, ó: bem-vindo ao mundo dos mortos. E começou a me dar um pânico, pastor Germano. Eu comecei a ter um pânico muito grande. E aí, Jonatas, no meu subconsciente, não sei se você está me entendendo, porque é forte isso aqui, eu queria voltar, mas eu não conseguia voltar. Jonatas, é um desespero horrível quem parte dessa vida sem Deus, sem Jesus. Eu estive do outro lado. Aqui quem está falando é alguém que esteve do outro lado da vida e voltou. Voltei quando eu disse assim: Deus, se tu existe, eu estou conhecendo a tua palavra, me tira dessa escuridão, porque eu prometo que quando eu voltar, eu vou te servir. E hoje eu estou aqui, porque eu voltei. Eu saí do mundo dos mortos e eu voltei para a luz. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. E aí, eu creio que estamos chegando até o final agora. Jesus não foi lavagem cerebral, eu comecei a ler a Bíblia, participar dos cultos, e Deus foi me limpando, e de repente eu já estava ali, sempre fui muito envolvido na igreja, com 22 anos eu fui ao ministério, bem mais cedo eu fui consagrado a auxiliar, estava sempre ali junto com os pastores, carregando caixa de som, evangelizando. Olha, a minha cidade de Jaguaruna, eu fiz o projeto Até a Última Casa. Eu evangelizei casa por casa, naquela época. Então, sempre fui muito ativo. Depois conheci a Raquel, que é a mãe dos meus filhos. Vou completar agora em agosto 30 anos de casado. Ela nasceu no lar evangélico. Uma pessoa maravilhosa, né? Uma mulher muito prudente. E se eu for contar coisas aqui, eu vou contar só a última, Germano. Outro dia é só uma introdução que já acabou, gente. Já acabou. Contar só a última. A Raquel, ela perdeu a mãe quando ela tinha 3 anos de idade. Meu sogro ficou com 4 crianças. Tá? E a minha esposa é filha de pescador. Ela ajudou muitos anos a família dela, o pai dela, e ela fazia rede. Sabe o que é rede de pescar? Sabe o que é fazer rede de pescar com 8, 9 anos? Ficar tralhando a rede de pescar quase... Se fosse hoje, tinha até denúncia. A noite toda. Muitas vezes, uma parte da madrugada, para poder sustentar a família, ajudar os pais. Ela fez isso aqui. Aí você olha para a esposa do pastor, né? Oh, esposa do pastor. Não sabe da história dela, né? E sábado eu louvo a Deus porque Deus
fez uma grande obra, sentiu um mal súbito esses dias, quase partiu, e Deus fez uma restauração. Você estava nesse culto. Sim. E Deus usou o pastor Ailton Alves, que vai estar pregando no próximo domingo, numa grande manhã de consagração, na rua Blumenau, número 480. Né? Nós vamos estar todos juntos numa grande manhã de consagração. Enfim, aí vou terminar. Aí a Raquel congregava numa congregaçãozinha do interior, a avó dela, 90 anos de idade, uma senhora que... É uma história, né? Uma família que tem uma história muito linda também. E ela era uma jovem. Aí veio uma pessoa para pregar a palavra e apontou para ela. Escuta só, ela era solteira. E ela apontou para ela e disse assim, ó: ei, moça, você que está aí sentada nesse banco, Deus tem uma grande obra missionária com você. E o teu marido, ele não está nem na igreja ainda. Olha que coisa. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo está falando que Deus vai salvar ele e vai trazer ele para a igreja para casar com você. Isso é extraordinário. Isso é fantástico. Se você está me entendendo a história, isso aí é para você, pelo menos, dizer glória a Deus. Deus conhece toda a profundidade. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Deus conhece a tua história, sabe os teus pensamentos. Deus é onisciente, sabe tudo que está aqui. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus é onipotente. Ele tem todo o poder para mudar a vida de alguém. Que pena que nós estamos chegando até o final desse podcast. Quero deixar um abraço aqui a todos os nossos internautas, né? E todos os... É isso? Essa palavra aí, certa? isso aí. Internautas que fazem parte desse canal, ao Fábio, agradecer a Deus pela vida do pastor Germano. Vai deixar aí as suas considerações finais, eu encerro por aqui, e o Jonatas também. E nós encerramos com muita gratidão a Deus por mais este podcast. E semana que vem nós vamos colocar aí na rede social, vamos falar um pouquinho sobre a depressão, que é o mal desse século, que tem assolado muita gente. Você não deve perder o próximo podcast. Vamos falar sobre depressão. Quem sabe trazemos um psicólogo aqui, vamos ver, vamos ajeitando e vamos ter programações maravilhosas. Vamos falar também sobre empreendedorismo, que é muito importante, né? E é bíblico. Vamos falar sobre Israel, vamos falar sobre escatologia bíblica, as profecias do fim, né? Vamos trazer professores aqui. Eu creio que vai ser um programa ou um podcast. A gente fala muito programa, porque a gente sempre fez rádio, né? Você também no começo parecia que você estava fazendo rádio. Mas tudo bem, agora a gente vai melhorando, né? É isso aí, pastor Germano. 1 minuto é com você. Vamos aprendendo, né? Graças a Deus, pastor, primeiro encontro, Jonathan, Fábio, e a gente depois no futuro vai contar essa história. Nós estivemos aqui no primeiro encontro. E os temas estão aí maravilhosos. E até o próximo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Estaremos aí toda semana, né, pastor? Toda semana com episódio. Então aguarde aí, esteja orando por nós e vai ser um programa que vai revolucionar aí as áreas de Timbó e pessoas vão ser alcançadas, que é o objetivo nosso, né? Deus abençoe o nosso presidente. Estamos juntos. Inclusive, você vai colocar agora no Instagram ali o endereço da igreja, horários de culto, né? Isso. E também o nosso telefone, vamos ter um telefone para aconselhamento pastoral, psicologia pastoral, porque nós atendemos as pessoas também. Qual é o custo? Não tem custo nenhum. Já foi pago. Já foi pago na cruz do Calvário. Nós não pregamos o evangelho monetário. Nós pregamos o evangelho do amor, que resolve o problema das pessoas com palavras que edificam. Deus abençoe. Amém.